Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 5. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 5, que diz assim: e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Verso 12. Ora, se pregarmos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem algum de vós, que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. 14. E se Cristo não ressurgiu, logo é vão a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Amém, pessoal? Aqui, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a doutrina da ressurreição. Nós sabemos que nós iremos passar por dois tipos de mortes. Ou seja, quem faz a vontade de Deus não irá conhecer a segunda morte. Mas quem não faz a vontade de Deus será surpreendido com o dano da segunda morte. A primeira morte é a morte do corpo físico. Todo homem terá que passar pela morte física. Todos nós iremos passar pela morte física. Mas a segunda morte é a morte eterna, é a qual o homem e a mulher de Deus que não estiver prontas e preparadas para poder encarar esse tópico, esse episódio, irá se frustrar diante dessa doutrina, diante desse aguilhão. A doutrina da ressurreição, ela tem sido pouco pregada, porque tem pessoas que ainda tentam desacreditar desse fato, o fato da ressurreição. Mas nunca podemos eliminar a sua realidade. Querendo nós ou não, não conseguimos fazer isso, tirar esse tópico da realidade. A ressurreição, ela tornou-se o ponto central da pregação de todos os apóstolos, né? Igual nós lemos ali, no 12, 1 Coríntios 15, e no verso 12, o apóstolo Paulo fala assim: ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como diz algum de vós, que não há ressurreição de mortos, aí no 13 ele fala assim: se não há ressurreição de mortos, também Cristo ressurgiu, ou seja, Cristo não ressurgiu. Aí no 14, Paulo pega e fala assim, 1 Coríntios 15, verso 14, ele fala assim: e se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Né? Então, não temos como tirar esse tópico. É uma realidade que todos os apóstolos pregaram. É um tema central da mensagem de toda personagem levantada por Deus que pregou esse tópico. Todos os apóstolos tematizaram essa vertente central. O Novo Testamento de todas as religiões do cristianismo é a única que tem um Salvador, né? Porque tem várias religiões que falam sobre a ressurreição, mas é poucos que ressurgiram para poder ser verdadeiro, né? A única que tem um Salvador vivo, que pode
pode salvar é a salvação de Cristo Jesus, que é os cristãos. E totalmente os que por ele se chegam até a Deus através da morte dele. E chega vivendo em Deus por causa da morte dele. E sempre para interceder por eles. Né? Foi Jesus que morreu para interceder por quem ainda irá passar pelo que Jesus passou. Né? Veja em Hebreus capítulo 7, versículo 25, fala que é por isso que nós louvamos e exaltamos e adoramos o nome do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois o mesmo tem descido às partes mais baixas da terra. Né? Não sou eu que estou aqui tentando pintar essa frase. Está em Efésios 4 e no verso 9. Que ele desceu às partes mais baixas da terra, significando que ele morreu e que ele foi sepultado, igual todos foram sepultados, só que ele ressuscitou ao terceiro dia, e proclamando a sua conquista como um rei que volta da guerra vitorioso, né? Como está escrito em Salmos 68, 18, como está em Mateus capítulo 28, versículo 18, diz que ele mesmo que falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 19, Jesus, ele diz que ele pregou para os espíritos que estavam em prisão, a quem Pedro se referia aos vivos ou aos mortos. Essa comparação, ela tem vertência com o Velho Testamento, o livro de Isaías, capítulos 42 e no versículo 7. E Isaías 61, versículo 1. Nós podemos tirar nossas conclusões das comparações. Né? A pessoa que queira atribuir essa passagem, essa questão aos mortos, assegura de que a pregação não se caracteriza em evangelização aos mortos, mas na proclamação de Jesus sobre todas as forças do mal. Jesus proclamou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Noé, meus queridos irmãos, ele era um pregoeiro da justiça, que no Espírito de Cristo ele pregou incansavelmente. E ele demonstrou o reino da salvação para todos os seus ouvintes, assim como nós queremos mostrar. Só que Jesus, ele chega a alegar em 1 Pedro capítulo 3 e no versículo 19, Jesus fala que quando ele morreu, que ele desceu às partes mais baixas, que ele pregou os espíritos, as almas que estavam em prisão. E essas almas que ele pregou são pessoas que não conheceram a salvação. Por que, pregador, eles não conheceram? Porque somente pelo sangue do Cordeiro Pascual a salvação pode ser concluída. No livro de Hebreus, capítulo 9, no verso 27, se não me falha a memória, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. A doutrina da ressurreição, ela nos mostra
a ocasião da morte de Jesus, o Santo do Santo, que derramou o seu sangue para remir os pecados, para reativar o homem novamente a Deus. Jesus, ele ressuscita e ele também dá direito para os que estiverem nele ressuscitarem. Não é balela, está escrito lá em Mateus capítulo 27, no versículo 52 e 53, que quando Jesus ele ressuscitou, quando o seu sangue foi derramado e tudo, e que foi concluída a missão de Jesus, muitas coisas aconteceram naquele dia. Jerusalém teve uma grande manifestação, porque todos viram os cemitérios, os sepulcros se abrindo. Naquele tempo, naquele momento que o céu estava trovejando, que escureceu tudo e que todo mundo ficou em choque, porque Deus lá ia desintegrando a terra, que Jesus pede, que ele intercede ao Pai para perdoar os pecadores, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Naquele instante, Jesus, muito rápido, ele desceu das regiões mais baixas, que fala em Efésios 4, versículo 9, e ele pregou os espíritos que estavam em prisão, que fala em 1 Pedro capítulo 3, versículo 19. E esses espíritos eram todos os santos, desde a época de Noé até Malaquias, ou seja, até Jesus. E ele tirou esses espíritos, essas almas que estavam no descanso eterno, e levou para debaixo do altar de Deus, porque na hora que ele ressuscita, Mateus capítulo 27, no versículo 52 e 53, o sepulcro se abre e as pessoas começam também a ressuscitar ali, e os povos viram que é o corpo daquelas pessoas mortas entrando com ele na cidade santa. Jerusalém é o destaque de 4 considerações a ser uma consideração de suma importância. Porque naquele dia, em primeiro lugar, houve trevas sobre a terra. Por que houve trevas? Porque a luz do mundo, que era Jesus, veio para salvar. E o homem estava rejeitando a luz do mundo. Lucas capítulo 23, no versículo 44, fala que houve trevas. Densas trevas cobriram toda a terra há cerca de 3 horas. Irmãos, em pleno dia que aconteceu tudo isso. Imagina, durante meio-dia, 3 horas de densas trevas. Toda a natureza precisa lamentar a trágica morte de Jesus Cristo. Toda a natureza. E as pessoas se viram envolvidos em um maior eclipse de todos os tempos, porque houve uma densa treva. Em João, no capítulo 1, o Evangelho afirma que Jesus ele era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Mas o homem, amando mais as trevas do que a luz, mataram o Senhor e apagaram essa luz. A natureza, ela cumpre o seu papel, testificando que se o homem apagarem de suas vidas essa luz, estarão para sempre envolvidos nas trevas, ou seja, nas densas trevas do pecado. E estando vivendo em densa treva do pecado, estarão também afastados de Deus
por toda a eternidade. Isto é condicional. Jesus diz que aquele que me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, verso 12. Então, em primeiro lugar, o sinal da evidência que a rejeição foi efetuada foi que eles tentaram matar Jesus e apagou a luz. Então eles estiveram envolvidos em uma dessas trevas. Em segundo lugar, naquele dia nós vemos que o véu do templo, ele se rasgou. O véu rasgou de cima a baixo. Esse acontecimento, ele simboliza a obra de Cristo na cruz. O templo, ele tinha 4 compartimentos. Tinha o compartimento internos, o átrio das mulheres, o átrio dos homens, o 34 o momento do 34, do versículo 34, a doutrina da ressurreição, ela mostra o lugar aonde que só o sacerdote ele podia entrar, que era o lugar santíssimo, aonde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, para fazer a expiação pelos pecados de todos os povos. No Santo dos Santos, eles permaneciam, e ali, meus amados e queridos irmãos, havia a presença da Arca da Aliança. O maior símbolo da presença de Deus estava inserido, até deixei no canal, a Arca da Aliança. E no meio do seu povo, é o maior patrimônio de Israel. Queridos, para vocês entenderem melhor, hoje a arca se encontra guardada e protegida por anjos na gruta de Jeremias, mesmo debaixo do local que Jesus foi crucificado. A cortina que foi rasgada e que separava o lugar santo do santo, o lugar santíssimo, que estava impedindo que o interior desse lugar fosse visto, através da morte de Jesus, as muralhas que existiam entre Deus e o homem, ela foi derrubada. Naquele momento em diante, todas as pessoas estariam livres para chegarem-se até a Deus através dos nossos pecados. Jesus Cristo, ele nos trouxe esse benefício. O escritor aos Hebreus disse isso em Hebreus capítulo 10, no verso 19 e 20. Então, no terceiro tópico dessa ressurreição, dessa morte e ressurreição de Cristo, nós temos mais o quê? Um terremoto. Mateus 27, 51, um terremoto. A terra também, como elemento da natureza, ela sentiu-se abalada, pois entre ela e o céu estava sendo crucificado o supremo arquiteto de todo o universo. E esse arquiteto, ele também é um arquiteto e benfeitor de todas as coisas visíveis
e invisíveis, que disse João capítulo 1 e no versículo 3, para pôr a sua vez, ao recebê-lo, o sangue de Jesus em sua própria superfície. A terra estremeceu ao ponto das rochas se fenderem pelos grandes impactos que a terra sentiu. Houve um grande tremor. E em quarto lugar, a ressurreição dos mortos, que aconteceu na vista de todo, que foi visível, que está em Mateus 27, 52. Sobre este estranho incidente, que nós estamos aqui diante desse relato, que é relatado somente por Mateus. Os estudiosos da Bíblia afirmam que este 35 do tópico do ensinamento, a doutrina da ressurreição, ela mostra que depois da ressurreição de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, é ligada à morte do Senhor, vindo demonstrar que somente na base do sangue, do derramamento de sangue, no caso o sangue de Jesus, que podem os santos sair do sepulcro. O santo não consegue sair do sepulcro se não passar pelo sangue de Jesus. A Bíblia, ela não diz quantos ressuscitaram, nem há quanto tempo havia morrido. Mas está claro que é por ocasião das últimas palavras do Senhor Jesus na cruz, que Jesus falou em João capítulo 19, 30 e Marcos capítulo 15, versículo 37. Por causa dessas palavras, muitos corpos que dormiam no Senhor ressuscitaram. E nesse episódio se revela uma das maiores demonstrações da ressurreição no sentido coletivo. E apresenta também a prova de que aquele que estão em Jesus Cristo, que dorme em Deus, se tornará a trazer com ele na ressurreição. Que está em 1 Tessalonicenses 4 e no versículo 14. Então, aqui, nós ainda estamos dentro do livro de Coríntios, ou seja, 1 Coríntios capítulo 15, e nós vamos dar uma visualizada aqui no 53, no versículo 53, que diz assim: pois convém que isto que corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso é que o imortal se revista da imortalidade. E saindo do sepulcro, está escrito lá em Mateus capítulo 27, para compartilhar esse versículo. São Mateus 27 e no versículo 53 diz que, saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, eles entraram na cidade santa, que é a Nova Jerusalém, e apareceu para muitos. A Bíblia não diz que eles permaneceram na cidade, nem que morreram de novo. Apenas diz que eles apareceram para muitos. E, no entanto, meus amados, eu creio que assim como Enoque, assim como Moisés, assim como Elias estão no céu, estes ressuscitados
por ocasião da morte de Jesus Cristo, também desfruta da presença de Deus nas mansões celestiais, que a Bíblia nos mostra em Apocalipse capítulo 4 e no versículo 4. Mas diante dessas afirmações, sobretudo, nós ficaremos satisfeitos, pois sabemos que existem coisas que Deus não nos revela, mas guardará exclusivamente para si, né? Porque Deuteronômio 29 fala que Deus tem coisas que ele não revela, tem coisas que é oculta para nós. Fala que ele revela, tem coisas que ele revela para nós e para nossos filhos, mas tem coisas que ele se oculta para si. Não é só lá que fala. Em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 11, também fala que ele oculta algumas coisas que ao nosso conhecimento não é dado permissividade, que nós entramos em conhecimento. Então a doutrina da ressurreição, ela mostra que a ressurreição de Tabita também está inserida, né? Em Atos dos Apóstolos capítulo 9, do 37 ao 43, nós podemos falar ou Tabita ou Dorca, né? Como ela era conhecida naquela época. Ela era uma grande influência na comunidade em que ela vivia, vista das boas obras, porque ela era uma pessoa dedicada, temente, e guardava a palavra de Deus e o mandamento da palavra de Deus e andava na doutrina. A obra que ela fazia, ela era uma mulher generosa, que queria ver as pessoas se dando de bem na vida. Porque todo homem, toda mulher de Deus que é salvo, que é alcançado pelo sangue de Jesus, que consegue sentir o Espírito de Deus na sua vida, a diferença que nós podemos ver é essa. Malaquias capítulo 4, 3, versículo 18, Malaquias fala: então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Qual que é a diferença? O que não serve a Deus é zoiudo, é uma pessoa que quer dar de bem em cima das pessoas, é uma pessoa que usa os pontos fracos para poder tentar tirar proveito da sua boa fé. Mas a pessoa que anda na luz, ela é diferente, ela tem boas obras, ela tem um bom comportamento, ela é símbolo de ser espelhada. Porque quem não quer se espelhar em uma pessoa que tem uma boa doutrina, que tem um conhecimento bíblico, que tem a unção do Espírito Santo e ainda é aprovada pelos céus? E quando ela via uma pessoa, Dorca ou Tabita, ela viu uma pessoa necessitada, ela ajudava com todo o amor, com todo o carinho, com toda a dedicação, né? E ela vivia em uma cidade chamada Jope, uma cidade portaria web, que significava beleza, que atualmente o nome de Jafar, né? Jafar, que está situada no mar Mediterrâneo, né? Que lá ficava 50 quilômetros ao noroeste de Jerusalém. A Bíblia, meus amados irmãos, ela diz que Tabita estava cheia das boas obras e esmola, que fazia mais do que as pessoas necessitavam. Ela fazia por amor, por inspiração divina. Ela fazia, mas ela conseguia atingir todos aqueles que chegavam nela. Mas um certo dia, ela foi atingida por uma enfermidade.
Isso nos mostra que as boas obras não nos imunizam da luta, da prova, da dificuldade. Tem pessoas que aí, é dizimista, anda na fé, faz a vontade de Deus, prega, anda na unção, anda na doutrina, mas o dia que vem uma enfermidade, ela perde tudo que ela fez. Ela começa, que Deus não tá me vendo, eu sou um zero à esquerda, que eu faço tudo que é certinho, mas Deus me pune, Deus deixa o mal chegar em mim. Ei, não fica assim. Se tem alguém no nosso meio que está dessa forma, tira esse modo de pensar do seu raciocínio. O dia mau chega para todo mundo. A enfermidade chegou para Dorca. E Dorca aqui, irmão, nos mostra que ela não resistiu. E o que aconteceu? Ela morreu. Ela desceu a catatumba. Mas, meus amados e queridos irmãos, o apóstolo Pedro se encontrava numa cidade próxima chamada Lida, onde também havia operando grandes milagres na vida de um homem que chamava Enéas. No qual, meus irmãos, que esse Enéas também, ele havia 8 anos que ele era paralítico. Mas ele foi curado sem pedir a cura. Porque o homem e a mulher de Deus, ele é surpreendido o tempo todo. Aqui, esse homem era um homem de Deus e ele foi apanhado pelo poder de Deus sem estar pedindo aquilo. Ele estava dedicando a fé, a boa obra, não porque ele precisava do milagre, mas porque ele dependia do dono do milagre. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 34, fala que Enéas foi curado sem estar pedindo a cura. Mas nós não podemos dizer que ele não queria ser curado. A melhor sugestão é comparar ao paralítico de Betsaida, que há 38 anos se achava enfermo. E os seus esforços ressuscitaram em profundo desengano. E a conformação do seu leito, ele já estava conformado. Ele já estava em conformidade de morar em cima daquele leito. Até que chegou Jesus e disse: levanta-te, toma a sua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu para sua casa. Essa história registra em João, capítulo 5, do versículo 5 ao 9. Assim também nós vemos que aconteceu com Enéas. Quem sabe, era um homem pobre, sem ter a quem se recorrer, desenganado pela medicina. Ele era tão desenganado, tanto que o esforço que foi feito, ele só esperava da parte de Deus. Ele só esperava da parte do Senhor. E ao alcançar essa devida vitória da cura, Deus ele tinha um propósito, tanto é que tudo isto na cidade de Lida, que Lida era uma cidade onde havia um cruzamento de várias estradas, e ali tinha várias pessoas ali, que entrava e saía. E o alvo do evangelho são as vidas que entram e saem. Mas no meio desse trânsito, o Senhor desejava alcançar essas pessoas. O Salomão ele tinha falado disso em Provérbios capítulo 8, do versículo 1 até o 14, sobre esse assunto desse cruzamento, dessa estrada de Lida. Então Pedro, ele vindo naquela cidade para visitar o irmão, ele tomou um conhecimento
da situação de Enéas. E disse para Enéas: Jesus, Cristo, te dá saúde, meu amigo. Levanta-te e faz a tua cama. Logo levantou Enéas. E através desse milagre, muitos creram no Senhor, nos diz Atos capítulo 9, versículo 32 ao 35. E depois que aconteceu esse episódio, desse episódio glorioso, Pedro, ele foi convidado a ir a Jope. Olha para você ver que nada é por acaso. E o mesmo, ele procurou entender que isso já era um propósito de Deus. E quando ele entendeu que era um propósito de Deus, ele não demorou a aceitar o convite. E ao chegar nessa cidade de Jope, ele encontrou muitas viúvas, mulheres que tinham perdido seus maridos. E ali naquela cidade, ele entendeu que era uma cidade de pateadoras. O que é pateadoras? Pessoas que choravam incansavelmente por causa das percas. E mostrando ali as túnicas e vestes. Alguém chegou perto de Pedro e falou: esta era as vestes que Dorcas vestia. E quando essa Dorcas estava conosco, as mulheres explicando para Pedro, ela era uma mulher de boa índole. Ela era uma mulher guerreira, que fazia a vontade de Deus em troca de qualquer benefício. Mas, ó apóstolo, ela morreu. E nisso, nós vemos um grande elo daquelas pessoas com que Tabita, ou seja, que Dorcas estava ao redor dela, né? Tabita estava morta, mas os amigos, com muita convicção, apelaram para as pessoas que poderiam fazer alguma coisa, ou seja, por Pedro, que podia fazer uma coisa na hora certa, na hora da necessidade. E chamaram o apóstolo Pedro, que por sua vez, ele quis ver livre das pessoas que não contava com o poder divino. E se sentindo dependente dessa graça, se sentindo que essa graça só poderia vir pela oração, ele ordenou confiadamente, com toda convicção: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E vendo Pedro, meus irmãos, ela se sentou. E se ela dando a mão a Pedro, ela esticou as mãos, ela deu a mão dela para Pedro, e Pedro levantou, clamando aos santos e às viúvas. Pedro apresentou Dorcas viva. E isso, meus irmãos, foi notório. Isso aí repercutiu a cidade de Jope. Todos começaram a crer incansavelmente no Senhor Jesus. Nós precisamos entender que todos os milagres de Deus obedecem ao propósito divino para ser glorificado o nome do Senhor Deus de Israel. Aleluias. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus conduziu as pessoas ao Senhor Jesus, sabendo que todas elas seriam ressuscitadas pelo Senhor Jesus. Jesus é quem disse em João capítulo 36,
João capítulo 6, versículo 36, 37, que ele diz: todo aquele que o Pai me dá vem a mim, e aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lanço fora. Jesus ressuscitará também as pessoas que tiverem colocando nele a certeza e a convicção de que vai ressuscitar no último dia para morar nas suas mansões celestiais. Jesus nos apresentará convosco. Aleluias, aleluias, aleluias. Jesus fez vários milagres, meus irmãos. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14, nós vemos a ressurreição de quem? De um homem chamado Eutico. Paulo visitava a Macedônia, à volta de Troa, que era a cidade da Ásia. E nessa viagem, em vista dos seus propósitos, de sua visitação, ele iria visitar a Grécia. E ele escreveu 2 Coríntios, então ele visitou Coríntios, ou seja, Corintos, E no capítulo 20, no versículo 2, ele ficou ali por 3 anos. E escreveu aos Gálatas, aos Romanos, que era no ano de 58 depois de Cristo, ele não podendo efetuar o seu primeiro pensamento a voltar para a Macedônia, mas atravessar o mar Nápoles e ir até a cidade de Troas. No versículo 2 do capítulo 20 até o versículo 6 de 2 Coríntios, capítulo 20. Ou seja, de Atos dos Apóstolos. E era num domingo. O povo se reuniu para a Santa Ceia. E um longo discurso de muita gente, muitas luzes, pouca ventilação. O moço sonolento, que pela falta de assento, ele estava sentado na janela, numa janela. Então ele dormiu e por um profundo sono ele caiu de uma altura de 9 metros. E isso aconteceu durante o extenso discurso da pregação de Paulo. E quando eles levantaram o rapaz, eles notaram que o rapaz estava morto. Porém, Paulo, ele desceu de onde ele estava e calmamente ele inclinou-se sobre o rapaz e, abraçando esse rapaz, ele disse: não vos perturbeis. Ele falou com toda a multidão: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Ou seja, Paulo ali falou, ele está vivo. Ele não estava vivo, mas Paulo falou assim, ele está vivo. Ele falou assim, levanta, jovem. E todos foram consolados. E esse primeiro tópico, composto de 10 acontecimentos que se tornaram fatos incontestáveis na vida e na história do povo de Deus, que é registrado também em Hebreus 11, versículo 35. A ordem desses fatos estão interligadas no quê? Na doutrina da ressurreição. Por essa ordem nós temos o fato da seguinte ressurreição e das ressurreições. Os números capítulo 3, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, esses números
em Números, é descrito com ressurreições. Os outros com ressuscitação. Só que esses com ressurreição. Nós vemos a filha da viúva de Naim, o filho da Serepta, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 22 ao 24, a ressurreição por Elias. O filho da Sunamita, em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 34 ao 37, que Deus usou o Eliseu. Nós temos um soldado moabita em 2 Reis, no capítulo 13 e no versículo 21. Esse soldado ele foi ressuscitado porque ele tocou nos ossos de Eliseu. Nós temos a filha de Jairo, em Mateus, no capítulo 9, no versículo 24 e 25, o acontecimento alcançado pela vida do Senhor Jesus. Nós temos o filho da viúva de Naim, que está em Lucas capítulo 7, versículo 11, que foi ocasionado por Jesus. Nós temos a ressurreição de Lázaro, que está em João capítulo 11, do versículo 38 ao 44, também efetuado por Jesus. Nós temos a ressurreição de Jesus, e Jesus foi ressuscitado em Mateus 28, do capítulo 1 ao capítulo 6. Quem foi o causador da ressurreição? Deus. Os santos ressuscitaram em Mateus, do capítulo 27, do versículo 52 e 53, ocasionado por Jesus. Essas passagens são passagens que eu comentei, A ressurreição de Tabita, que aconteceu pela vida de Pedro, em Atos dos Apóstolos 9, versículo 40. A ressurreição de Eutico, que eu acabei de falar agora, que foi escrita em Atos dos Apóstolos 20, no versículo 10, é ocasionado por Paulo. E observa que todos os casos dessa ressurreição que a Bíblia apresenta soma 14 casos que envolve uma primeira parte da igreja que dorme. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e no versículo 16. O segundo das testemunhas do Apocalipse capítulo 11, versículo 11. E nós temos o terceiro, que é a ressurreição, que estão falando lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Nós temos o quarto caso, que está em a ressurreição do Apocalipse capítulo 20, no versículo 5, e Hebreus capítulo 9, versículo 27. A visão do vale de ossos secos, que foi registrada por Ezequiel 37, é afigurada a ilustração da restauração do povo de Israel. No que se diz a respeito dos que foram ressuscitados, desde o filho da viúva da Serepta até a ressurreição de Eutico, todos voltaram a morrer e guardaram a volta do Senhor, que foi feito as primícias dos que dormem, isto é, a doutrina da ressurreição. São pessoas que ressuscitou para nunca mais morrer. A ressurreição, ela trata de pessoas que não vai mais ter participação na vida, mas elas ressuscitaram para viver uma promessa que o próprio Jesus fez. Isto pode inteiramente nos ressuscitar com Ele, que Paulo fala em 1 Coríntios 6, 14, Mateus capítulo 28, verso 6, 2 Tessalonicenses 4, verso 14. Porque
essas são as primeiras partes que eu representei aqui. A segunda parte da ressurreição, que os homens de Deus, eles foram ressuscitados. Eles passaram por uma ressurreição. Eles passaram. E morrendo, o homem, porventura, tornou a viver. São pessoas que eu falei, que Jesus ressuscitou, que aconteceu essa ressurreição. Todos esses morreram e voltaram a viver. Né? Essa indagação, ela está inerente a toda a raça humana. Muitas respostas têm sido dadas através de séculos, mas nenhuma explicação do que o profeta Jó nos oferece em Jó 14:14. Ele nos oferece num tempo muito remoto, onde a doutrina da ressurreição não era difundida com o Espírito de Deus. Porque foi o próprio Deus que inspirou a Jó no momento mais difícil da sua vida. A vida na qual, sem saber as conversas do que tinha e de que havia entre Deus e o diabo, Jó não sabia de nada disso. Jó não sabia de nenhum propósito de Deus com o diabo. Que as conversas tinham sido ao seu respeito. O que estava acontecendo ali, se fosse uma revolta do todo, a doutrina da ressurreição, ela nos mostra o controle, né? E contra essa ressurreição, muitas pessoas se angustiam, se afligem, dia após dia, do seu sofrimento, né? Essas ressurreições que eu acabo de falar são ressurreições de pessoas que foram e voltaram. Mas a ressurreição da segunda morte, ela vai ocasionar ou a ressurreição para a vida eterna, ou a ressurreição para a morte eterna. Por quê? Porque quem ressuscitar com Cristo serão transformados, seus corpos terão o direito de se revestir da incorruptibilidade, né? Que está em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 53, né? Que o apóstolo Paulo, ele fala assim: pois convém isso, que o corruptível se revista da incorruptibilidade. Por isso que o mortal se revista da imortalidade. O homem terá o seu corpo transformado em corpo angelical, que tiverem padronizado com a vontade de Deus. Mas os que não tiverem, por que fala que é morte eterna? Porque do jeito que eles pecaram contra o Senhor da vida, eles serão condenados diante do Senhor nas suas mortes. Eles serão entregues às mortes de corpo, de alma, de corpo e de alma, porque o espírito será tomado para Deus, né? Foi aonde que Jesus falou que o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Aí Jesus fala que ele vai haver choro, gritos de desespero e ranger de dentes, porque o homem vai ser condenado no corpo. O homem que aceitar Jesus e for pego no arrebatamento, ele terá o seu corpo transformado em corpo incorruptível e serão como anjo. Mas o homem que rejeitar Jesus no corpo, ele será condenado no corpo e padecerá a morte eterna, porque será uma morte que não vai desfalecer o corpo, mas vai manter ele eternamente na condenação da chama ardente e do desespero. Por isso, meus amados e queridos irmãos, vale a pena andar debaixo da obediência, vale a pena aceitar o chamado, vale a pena sofrer por causa do amor de Jesus Cristo e vencer as tribulações dessa vida com Cristo, sem abandonar a cruz, porque certamente essa cruz
será transformado para todos os fiéis em uma coroa de vitória e em uma morada celestial. Essa foi a palavra dessa noite. Eu espero que ela serviu de alerta para alguns, de aprendizado para outros, e que o nome do Senhor seja sempre glorificado, exaltado e manifesto na vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe a vida de todos.